Quem que começar a gravar? O colégio. O professor, né? Ah, tá. Claro. E aí, Maria, pessoal? seu filho. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Cansados de aula? Querem mais aula? Professor Corte Novo, é? Oi? Não, é Photoshop. Isso é Photoshop, isso aí. Não existe isso aí, tá? Vamos seguir. Nós vamos abrir nosso livro na página 84, certo? Abre o seu livro aí na página 84 para nós terminarmos esse assunto, né? Um assunto tão penoso para a gente terminar esse assunto e começar um outro assunto igual a esse, e depois um outro assunto igual a esse, depois um outro igual a esse, até o final do ano. Mas vamos ver uma coisa. A nossa aula de hoje vai ser bem mais dinâmica, certo? Porque nós vamos ver poucas coisas. Nós vamos ver só o motivo pelos quais aquela política caiu, e nós vamos ver também alguns fatores, fatores econômicos e fatores políticos pelo motivo da queda da regime absolutista. Lembra que nós estávamos vendo que... Ô, Francisco, não chama a professor de besta, não, meu filho. Não xingue o coleguinha, não, porque isso é feio. Eu vou colocar um chapéuzinho na sua cabeça, vou colocar você no cantinho da parede, tá bom? Não xingue, não. Não xingue o coleguinha, não, tá bom? Pode xingar, não, tá? Página 84, certo? Não é Francisco. A Yasmin, professor. Não, Stephanie, calma. Então não é besta, não, Stephanie, calma. Deixa o bichinho. Deixa com ele, não. Ô, calma, se alguém mexer com você me avisa, viu? Bom, bota no chat. Ó, professor, tem gente mexendo comigo. Certo? A Yasmin que tá com o telefone do nome do Francisco, é? Ah, tá. Ô, Cauã, deixa a Yasmin, Cauã. Não deixa com ela, não, viu? Vou amarrar vocês dois pelo dedo mindinho. Vou amarrar o dedo mindinho de um no outro, para vocês não brigarem mais. Viu? Se vocês brigarem, vou deixar vocês amarrados pelo dedo mindinho. Vamos dar andamento aqui, tá? Então, hoje nós vamos ver as causas econômicas e políticas da crise do regime absolutista. Na nossa aula passada, nós acabamos de ver, tudo ficou organizado primeiro, segundo e terceiro. Tudo ficou organizado em primeiro, segundo e terceiro estado, certo? Só que nós vimos que a pirâmide estava muito desigual. No primeiro estado estava só a elite ali, no segundo estado estavam os seus subordinados e aqueles que eram mais próximos que ele, e no terceiro estado estava todo o restante da população, e nós vimos que todo o restante da população acabou se prejudicando por conta das altas taxas de impostos e outras coisas que eram cobradas deles. Então, hoje nós vamos ver algumas insatisfações que renderam meio uma queda desse regime, tá bom? Então, página 84 diz assim, ó: vários fatores econômicos e políticos fizeram com que o terceiro estado passasse a pressionar ainda mais a coroa francesa. Então, a coroa francesa ficou pressionada cada vez mais por conta de muitas coisas que estavam acontecendo. E, detalhe, a coroa francesa ela cobrava do terceiro estado altas taxas de impostos. E gastava isso muito. Os gastos da coroa eram muito altos, certo? Eles desperdiçavam muito com coisas pessoais, né, com coisas para a coroa, mas eles também gastaram demais porque eles investiram, eles ajudaram muito os Estados Unidos na sua independência. Certo? No período da independência dos Estados Unidos, os franceses ajudaram demais os Estados Unidos. E nós vamos ver lá na frente por que isso aconteceu, tá bom? Mas, de início, nós temos que ver
maior reclamação era que eles estavam cobrando imposto demais do povo, estavam pegando esses impostos e gastando muito rápido, gastando muito e o povo tendo que gerar mais imposto ainda. Então, começa aí a insatisfação, as reclamações, a queda desse regime inicia disso aí, uma falta de controle, certo? Uma falta de controle no ápice de uma falta de controle. E nós vemos no final, na página 84, que diz assim, ó, lá na parte que já fala dos fatores financeiros e econômicos da crise. Nós vamos ver agora os fatores financeiros e lá na frente vamos ver os fatores políticos. É claro que nós não conseguimos separar a política de economia. É difícil separar a política de economia, até porque os dois trabalham juntos, certo? Um auxiliando, um dependendo do outro. Mas vamos tentar, né, a proposta do livro é que nós possamos tentar observar economicamente a crise e depois politicamente, tá certo? Então, vamos seguir a proposta do nosso livro. Primeiro são os fatores financeiros e econômicos da crise. Uma das principais críticas da burguesia, dos iluministas e do povo em geral tinha a ver com os gastos da coroa, com os altos gastos da coroa. Então, eles criticavam e defendiam que em tempos de crise, até a própria coroa francesa devia dar uma economizada, certo? Até as pessoas da coroa, as pessoas da corte deviam dar aí uma economizada, mas eles gastavam e gastavam muito. E uma das críticas que era feita tanto pela burguesia, como pelos iluministas e como pelo povo em geral, certo? Como pelo povo em geral. Então, nós vamos ver que, nesse período aí, há uma grande participação dos iluministas, há uma grande participação dessa ideia iluminista. Nós vamos ver, eu vou fazer um breve comentário sobre o iluminismo, no finalzinho, quase no finalzinho, do meio para o final da nossa aula, que é na nossa próxima página. O que é importante nós sabermos agora é que a coroa estava gastando muito. A coroa francesa estava esbanjando o dinheiro do povo, e quanto mais eles gastavam, mais eles tiravam do povo. E ainda apareceu esses Estados Unidos em um processo de independência, e a França mandando muito dinheiro para lá, dinheiro que tirava do povo, Aí aconteceu o seguinte, que o déficit público, certo? Que é quando as despesas públicas são maiores do que as receitas, ficou lá em cima. Lá em cima. A corte ficou com mais despesas do que com arrecadação. Então, eles gastavam mais do que o que eles ganhavam. E aí gerava o quê? Gerava que eles queriam que o povo, de um jeito ou de outro, rendesse cada vez mais impostos para esse povo. 84, Maria Clara. 84. Marcelo colocou aí, né? Então tá. Não é a Marcelo, não. É a irmã dela. Vocês não colocam o nome de vocês no grupo? Direitinho aí. Eu acho que nós devíamos... Eu vou até dar uma olhada depois no Google Meet. Você tem como renomear os alunos. Depois eu vou dar uma olhada, quando eu estiver com mais calma aqui durante a noite, eu vou dar uma olhada se dá para renomear os alunos, para poder colocar o nome de vocês mesmo que vocês entrem com o telefone, que tem um outro e-mail, para poder a gente ficar identificando claramente vocês. Porque uma hora vocês estão com o nome de vocês, outra hora não estão, e aí às vezes tem uma Maria que não é Maria, tem um Luiz que é a Yasmin. A Yasmin está com o nome do Francisco aqui, e assim a gente às vezes fica confundindo vocês, e fica complicado até nós nos comunicarmos com vocês. Mas está dando certo e vai continuar dando certo. Tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro fator financeiro. Oi? Eu estou com o Francisco porque eu não consegui acessar minha conta hoje. Pois é, eu vi você com Yasmin, né? E aí eu vi esse aluno novato aí, mas dá certo, viu? Tá bom, agora eu sei que é você, tá? O primeiro fator econômico, nós estamos usando os fatores econômicos. Qual foi o primeiro fator econômico? Foi a corte gastando. Isso aí gerou muita confusão, muitas reclamações. O segundo fator econômico foi a independência dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos eles estavam em guerra contra a Inglaterra, eles estavam batalhando por sua independência, e a França interessada, certo? Interessada em ver os Estados Unidos sendo independentes, e lá na frente eles podendo lucrar com isso, né? Porque os franceses eles estavam ajudando
os Estados Unidos a se tornar um país independente. Por quê? Porque os franceses queriam depois ficar vendendo as coisas para os Estados Unidos e ficar pegando os produtos naturais, né? Ficar comprando os produtos naturais dos Estados Unidos de uma maneira mais barata, pelo preço mais barato. Então, nada pela Inglaterra, simplesmente direto com os Estados Unidos. Então, a França viu nessa luta pela independência uma oportunidade de ajudar um país que lá na frente iria lhe ajudar. E por conta disso, eles gastaram muito, mandaram muito dinheiro mesmo para os Estados Unidos conseguir a sua independência. E esse dinheiro era tirado do povo, esse dinheiro era tirado dos impostos, e o povo não aguentava mais. Os iluministas já tinham percebido isso, já estavam ajudando o povo, e a classe burguesa também não aguentava mais de tantos impostos. Certo? E aí, a burguesia ela não concordava de maneira nenhuma com os gastos da coroa e nem com as dívidas com guerra. A França nem em guerra estava, e estava gastando muito dinheiro com isso, certo? Eles não concordavam com isso. Na página 85, após a foto, olha aí a página 85, após a foto, o texto diz assim: no campo da economia, sua parte mais estrutural, a coroa francesa não conseguia controlar a insatisfação popular. Todas as medidas para recuperar a economia, na prática, causavam mais impacto financeiro ao povo e à burguesia comercial. Todo o problema estava na produção e distribuição das riquezas, que produzia não tinha acesso à riqueza, pois essa se concentrava nas mãos do primeiro e do segundo estado. Então, o que era o grande... Tinha um problema financeiro, tinha uma questão financeira para ser resolvida, a corte tentava resolver esse problema, mas eles não conseguiam. E todas as medidas que eram tomadas acabavam não dando certo. Todas os planos, os projetos da corte, eles acabavam não dando certo e, pelo contrário, aumentava ainda mais a satisfação do povo. Mas aumentava por quê? Porque o povo que trabalhava, o povo que gerava renda, o povo que gerava riqueza, eles não viam essa riqueza. Eles não tinham acesso a essa riqueza. Por quê? Porque essa riqueza ia toda para o primeiro e para o segundo estado. Não ficava nada no terceiro estado. E você vê lá na pirâmide da página anterior, né, da página 83, que o terceiro estado é o maior de todos. Envolve a burguesia, camponeses, né, e os sans-culottes, né, sans-culottes. Então, esse era grande povo, e o dinheiro não ficava com eles. Não ficava com eles. Até parece que isso não se resolveu, né, até hoje, porque hoje em dia continua da mesma forma, né? É muita gente com pouco e pouca gente com muito. O problema da França era esse. Certo? Era o nosso problema hoje, mas um pouco mais grave, certo? Um pouco mais grave. Muita gente com pouco e pouca gente com muito. Bom? O Guilherme, não é só a internet da Cecília, não. Eu acho que a nossa também não está tão boa, não. Não está tão legal, não. A minha, pelo menos, ela está dando umas travadas de vez. Estou procurando nem me movimentar, porque nesse movimento demais, são muitos bytes sendo transferidos e acaba deixando a internet mais lenta. Então, eu estou procurando ficar o mais parado possível para não travarmos tanto, certo? Então, hoje talvez nós estejamos com um problema de internet em nossa cidade, não tão boa a internet, tá? Até mesmo fora da aula, durante a manhã, quando eu estava preparando a aula de vocês, eu percebi que a internet não estava tão legal, tá? Então, vamos nos esforçar aí para poder nós, pelo menos, comunicarmos. E se vocês perceberem que a mensagem está ruim de chegar, vocês me avisam, porque qualquer coisa eu volto, repito novamente a mensagem e assim por diante, tá? Então, nós estávamos falando da problematização econômica da coroa. A coroa gastando demais, o povo insatisfeito, eles tentaram resolver a situação, mas não resolveram, a confusão aumentou ainda mais, certo? E aí, os fatores principais da crise econômica no antigo regime foram, primeiro, certo? Que já é aí embaixo, esses fatores principais. Primeiro foi a assinatura de um tratado comercial com os Estados Unidos.
e a Inglaterra, entre outros tratados, que baixava a tributação para importados e aumentava as taxas dos produtos internos. Então, o que eles fizeram? A corte quis ser amiguinha dos outros países, certo? Então, nesses relacionamentos, nessa relação boa entre os outros países, o que foi que a corte fez? Para nós importarmos os produtos de vocês, vocês vão pagar um imposto mais baixo, vocês vão pagar menos impostos. Ah, mas a corte precisa de dinheiro. Não, mas não se preocupa não, que a gente tira do povo aqui de dentro. Então, eles diminuíram, certo? Eles baixaram as tributações dos produtos importados. Então, a Inglaterra e outros países poderiam mandar produtos para a França agora por um preço mais baixo, e eles aumentaram as taxas de impostos dentro da França. Então, eles tiravam menos das pessoas que estavam lá fora e aumentaram a quantidade do quanto eles tiravam das pessoas que estavam aqui dentro. O povo se indignou. Peraí, o que está acontecendo? Por que a gente tem que pagar mais? O pessoal lá de fora está pagando menos e a gente vai ter que pagar mais? Isso aí não está certo, não. Então, foi um motivo de indignação econômica com o regime absolutista, com o regime da coroa, tá bom? Da coroa francesa. Outro ponto, muito importante também, foi o pequeno número de indústrias existentes na França. Certo? Então, eram poucas indústrias, a corte não fazia mais indústrias, não havia mais a criação de indústrias, e as poucas que tinham, as pessoas estavam muito insatisfeitas. Tanto é que as pessoas já estavam trabalhando no regime de trabalho compulsório. Né? Que regime de trabalho compulsório é esse? É um trabalho que as pessoas fazem de maneira obrigada. Elas têm que ir, é o jeito, senão morrem. Certo? Senão morre. Só tem aquele trabalho, só tem aquilo para fazer. Ou faz isso, ou então morre. Então, é isso que nós chamamos de trabalho compulsório. É um trabalho que, se for rejeitado, gera até uma ameaça de vida. Certo? Uma ameaça de vida. Não é alguém que está com a arma na sua cabeça, apontando para a sua cabeça, você vai ter que trabalhar. Não. Só que, se você não trabalhar, você vai morrer. Então, a situação lá estava tão ruim, as fábricas poucas, as situações de trabalho cada vez mais deploráveis, mas as pessoas tinham que trabalhar, porque senão elas acabariam morrendo. Então, era um dos outros motivos da insatisfação. O que o povo queria? Faz mais fábrica. Faz mais fábrica. Dá mais espaço para o povo trabalhar, gera mais empregos. Essa era a insatisfação. A primeira era, deixa esses impostos iguais, cara. Por que os de fora tem que pagar mais que a gente? Vamos fazer o seguinte, fica tudo igual. Vamos pagar a mesma taxa. A primeira insatisfação era essa, porque as taxas estavam diferentes. A segunda era porque tinham poucas fábricas, então faz mais fábricas. O pedido era esse, certo? O pedido era esse. O terceiro foi a crise agrícola e o aumento da população. Em meio a essa confusão, a população ia aumentando. Então, já tinha pouco emprego, já tinha pouco lugar para trabalhar, já tinha pouca renda, mas o povo ia aumentando, e aí acabou se gerando uma crise agrícola, certo? Chegou o inverno, o frio, certo? O frio, ele devastou as plantações e a produção que restou, ela não deu conta da quantidade de pessoas que tinham, certo? Não deu conta. E aí aconteceu o quê? As pessoas ficaram sem alimento, as pessoas ficaram sem a produção. Por quê? Porque tudo aquilo que era produzido ia para a corte. Então, as pessoas ficaram sem a produção, sem o alimento e sem renda, sem dinheiro. Então, ficou uma crise generalizada, certo? Ficou uma crise generalizada. E nós vemos que isso aí não deu não deu outra. Vamos fazer uma revolução. Vamos fazer uma manifestação. Vamos se revoltar contra esse poder aí. Vamos se revoltar contra esses poderosos. Vamos nos juntar e vamos nos manifestar contra esses poderosos. Essa foi a indignação econômica. Esses foram os 3 principais pontos econômicos que as pessoas tanto reclamaram, que eram as taxas de impostos altas para os de dentro, não para os de fora, a questão das poucas fábricas e, por último, a questão da falta de alimento, falta de dinheiro e falta do que foi produzido, porque a coroa ficou com tudo. Certo? Agora vamos olhar um pouco os fatores políticos. Certo? Esses são os econômicos. São os 3 principais econômicos. Agora vamos ver os políticos. Esses fatores econômicos levaram à Revolução Francesa. Certo? Esses levaram à revolução, a uma revolta, a uma manifestação.
Esses foram fatores econômicos. Agora vamos ver os políticos, certo? Já na página 86. Os fatores políticos da crise do antigo regime, certo? Logicamente, não se pode analisar, isso aqui eu já falei, que não se pode analisar. Uma das coisas que se reclamavam era o poder só para o rei, uma soberania total do rei. Então, por que o rei tem que mandar? Por que só ele manda? Certo? Por que só ele toma as decisões? Por que só ele decide as coisas? Por que tudo tem que passar por ele? Por que isso acontece? Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Vamos reclamar para que isso mude. Vamos nos manifestar. Nós não queremos tirar o rei do poder. Nós só queremos também poder ser ouvidos. Nós só queremos também ter um pouco de voz nessa administração. Queremos colocar alguém da gente lá para poder levar a nossa opinião na hora de tomar as decisões. Que não seja decisão só do rei. Então, eles reclamavam sobre essa soberania total do rei. Por que o poder tem que ficar somente com o rei? Olha o segundo parágrafo. O segundo parágrafo fala assim, ó, todos os cargos legislativos e judiciários eram indicados exclusivamente, eram indicações exclusivas do rei, que, tendo esse controle, determinava de dentro da própria nobreza ou do clero quem iria assumir os cargos ligados diretamente à coroa francesa. Como o parlamento possuía certa autonomia, principalmente nas elaborações das leis, o rei buscava indicar pessoas de sua confiança. Então, o parlamento ele tinha uma falsa autonomia. Criou-se um parlamento para elaborar leis. Esse parlamento achava assim, não, nós elaborando as leis da maneira que nós achamos correta. E as pessoas pensavam, poxa, o rei está lá em cima do poder, mas entre o rei e nós tem o parlamento, e esse parlamento, ele elabora leis usando o bom senso. Ele elabora leis pensando tanto na corte quanto também no povo. Só que o que acontecia? O rei colocava pessoas dele ali. O rei colocava pessoas de confiança dele. O rei colocava pessoas no parlamento para fazer a vontade dele. Certo? Então, existia uma falsa autonomia. Existia uma ilusão de que o parlamento agia pelo povo, quando, na verdade, o parlamento fazia exclusivamente a vontade do rei. Certo? Muitas pessoas no parlamento faziam exclusivamente a vontade do rei. Só que, logo depois, influenciado pelos pensamentos iluministas, lembra? Mais uma vez vou falar do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é uma corrente de pensamento filosófica, certo? Que levou as pessoas a pensar de maneira mais autônoma. Então, olha a participação da filosofia nisso aí. Certo? Então, mesmo em meio a essa crise, tinham pensadores, tinham pessoas que estavam observando essa história, que não estavam satisfeitos de maneira nenhuma com isso, e estavam alimentando o povo com pensamentos de manifestação. Não era para fazer guerra, não era para fazer confusão, não era para sair quebrando tudo. Era simplesmente para manifestar a sua vontade, manifestar as suas insatisfações com esse sistema que estava todo errado aqui. Essa história de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, só o primeiro e o segundo estado tinham regalias, o terceiro estado ficava morrendo de trabalhar e o dinheiro ia todo para o primeiro e o segundo estado. E aí, para completar, ainda aumentava isso, aumentava o trabalho, ainda aumentava as condições precárias do povo de trabalhar e ainda aumentava os impostos ainda. Tinha gente pensando nisso aí, tinha gente observando isso aí e ajudando o povo. Então, essas pessoas, esses pensadores iluministas, eles começaram a influenciar o povo e também começaram a influenciar alguns parlamentares, certo? Alguns parlamentares. Lembra que nós acabamos de falar que os parlamentares estavam ali para fazer a vontade do rei? Só que alguns parlamentares começaram a entender que aquela situação não estava correta, que aquela situação não estava legal. Então, influenciado por eles, certo? Começaram a pensar em uma forma de limitar o poder do rei. Não era tirar o rei do poder, era simplesmente limitar o seu poder. Ó, seu rei, majestade, vai ficar no seu lugar aí. Só que as decisões já não vão ser tomadas exclusivamente pelo Senhor. Certo? A gente vai participar das decisões,
nós vamos participar aqui da formação da criação das leis, vamos criar as leis para favorecer o povo e também favorecer o Senhor, certo? Favorecer a todos, então que deixe todos em pé de igualdade. A ideia era essa, o projeto era esse, certo? A política que eles queriam aplicar era essa, uma política em que o rei continuaria no poder, mas o povo agora teria voz. Esse era o projeto deles, certo? E quando que foi o estopim dessa revolução? O que serviu de gatilho para essa revolução? Certo? O texto vai falar, ainda no final da página 86, você vai ver aí, ó, todos os fatores econômicos e políticos abordados até o momento influenciaram para que ocorresse a Revolução Francesa, mas isso aí não foi decisivo ainda. No entanto, o motivo determinante para que esse movimento acontecesse foi a tentativa de reforma fiscal proposta pela coroa francesa em 1787. Essa reforma consistia na igualdade de impostos para toda a sociedade francesa. Presta atenção. Vamos lá. Certo? Olha na pirâmide, certo? No segundo estado está a nobreza. Até então, nada de mexer com nobreza, certo? Até então era só o terceiro estado, que era a burguesia, os trabalhadores, né, que aqui no caso chama os camponeses, e os sans-culottes. Só mexer com esses aí. Só quem pagava os altos impostos, só quem tinha que dar conta das despesas eram a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Tá bom? Só que agora foi criada uma reforma, certo? Uma reforma fiscal. Quem que deveria pagar os impostos agora? Os trabalhadores, que eram os camponeses e os sans-culottes, a burguesia, esses já pagavam. Mas agora a nobreza, os nobres têm que pagar, tá bom? Os nobres vão ter que pagar impostos também. E detalhe, de maneira igual para todos. De maneira igual para todos. Então a corte pensando assim, rapaz, só tem um jeito de resolver isso. Vamos colocar imposto igual para todos. Vamos colocar a nobreza também para pagar impostos agora. Vamos colocar os nobres para pagar impostos, certo? Então, colocou-se ali, nobres, burgueses e camponeses, ou então trabalhadores, né, como o texto está falando, trabalhadores. Então, vamos colocar nobres, burgueses e trabalhadores. Vocês vão pagar impostos à corte, e vai ser igual para todos, tá bom? Então, vocês não podem mais reclamar que vocês pagam impostos e a nobreza não paga, não. Agora, todos vão pagar. Esta foi a proposta. Os parlamentares reagiram contra essa medida. Página 87. Os parlamentares reagiram contra essa medida da coroa francesa, acusando-a de abusiva e não aprovaram. Mas é claro, os parlamentares eram formados por quem? Pelos nobres, certo? Os parlamentares estavam ali para fazer a vontade da corte, porque até então a corte mimava eles, certo? Eles eram mimados pela corte. Então eles faziam sim o que a corte quisesse. Mas aconteceu que quando mexeram com eles, quando a corte disse assim, vocês também vão pagar impostos, aí os parlamentares não concordaram de maneira nenhuma. E o que foi que eles fizeram? Eles instituíram os Estados Gerais. O que é Estados Gerais? É uma assembleia composta pelo primeiro Estado, segundo Estado e o terceiro Estado. Então, não, vamos reunir aqui, peraí. Vamos fazer uma assembleia dos Estados Gerais. Né? Estados, os três Estados. Primeiro, segundo e terceiro. Estados Gerais. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos resolver essa questão aí de imposto. Vamos resolver essa questão aí da gente ter que estar gastando dinheiro demais. Não dá certo não isso aí. Certo? Então, eles reuniram isso aí. Só que a corte francesa não concordou com o que foi instituído pelo Estado. Certo? Ela não concordou com essa história de Estados Gerais. Por quê? Porque eles iam perder poder. Eles iam perder o poder. Porque onde um só decidia, três lados agora vão decidir. Onde existia apenas um voto, agora iriam existir três. Iria existir o voto do primeiro Estado, iria existir o voto do segundo e do terceiro Estado. Mas até então, só quem era que determinava tudo? Só quem determinava tudo era o primeiro Estado, que era a corte. A corte disse assim, não. E nem pensar.
chega disso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o leito de justiça. A proposta da corte era essa, o leito de justiça. E o que era o leito de justiça? O leito de justiça era uma cadeira, literalmente, o que é o leito de justiça? É uma cadeira ocupada pela corte na reunião dos parlamentares. Então, a corte ela teria agora um lugar na reunião dos parlamentares. Ela iria ouvir os parlamentares, ela iria ouvir os problemas, as situações colocadas em reunião, colocadas em mesa, né, pelos parlamentares, e aí ela ia a participar das decisões parlamentares agora. Então, a corte ia continuar tomando as suas decisões supremas, e agora ela iria descer um degrau e iria participar das decisões parlamentares. A proposta era essa da corte, a ideia era essa, tá? Então, o que era o leito de justiça no nosso texto? Era para ser um debate de ideias no parlamento, entre corte e parlamentares, certo? Vocês entenderam isso aí. Mas, na verdade, foi uma forma de intimidar os parlamentares. Então, a corte disse assim, vamos fazer o leito de justiça, eu vou estar junto de vocês agora. Só que, ao invés de haver um debate, ao invés de existir uma troca de ideias, a corte francesa intimidava os parlamentares na reunião deles, justamente para que eles não criassem mais não colocassem mais as asinhas de fora. O que foi que a corte pensou? Rapaz, esses caras estão começando a achar que pode alguma coisa, eles estão começando a achar que podem decidir alguma coisa, eles estão começando a achar que podem mudar a situação no nosso país. Então, vamos fazer o quê? Vamos chegar junto deles. Só que vamos chegar junto de leve, vamos chegar junto de mansinho. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o leito de justiça e vamos participar da reunião deles. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, mas vamos sempre falar de maneira forte, vamos sempre ter uma palavra decisiva. Vamos estar lá e o povo vai pensar que a gente vai estar lá apoiando, que a gente vai estar lá do lado dos parlamentares, mas pelo contrário, vamos botar pressão. Vamos mostrar na reunião deles quem é que manda neles. Esse era o princípio por baixo dessa ideia de ajudar e de participar da reunião. Esse era o princípio por baixo da ideia. E isso aí acabou com o quê? Acabou com briga. Só podia acabar com briga. A corte chegava na reunião dos parlamentares, queria manipular as decisões, queria alterar as decisões, queria ter uma voz mais alta do que a de qualquer parlamentar e acabava com briga, certo? Você acabava com briga. E o texto fala que essas brigas políticas entre o rei e o parlamento aumentavam cada vez mais, agravando-se após a recusa, certo? De um empréstimo que a corte fez. A situação econômica ela ficou tão complicada que a corte ficou economicamente dependendo do parlamento. Certo? A corte ficou economicamente dependendo do parlamento. Certo? E dos principais, dos burgueses mais poderosos, certo? Aqueles que tinham os comércios maiores. Então, a corte ficou dependendo deles financeiramente, porque a situação não ficou legal na corte por conta da crise, certo? A crise financeira ela foi crescendo, a crise chegou até a corte, o terceiro estado já não gerava mais renda para a corte manter aquele status, né, ter aqueles gastos que eles tinham. Então, a fonte financeira da corte foi baixando ao ponto da corte precisar do parlamento. E o que foi que a corte fez? A corte foi ao parlamento em busca de um empréstimo. Só que esse empréstimo foi negado. Aí pronto, aí estourou geral, certo? A confusão começou geral aí, certo? Porque esse empréstimo foi negado. Então, em 1788, o rei Luís XVI decretou a diminuição do número de parlamentares. O rei disse assim, você não quer emprestar dinheiro para a gente, não? Beleza, se liga aí no que eu vou fazer. Tem quantos parlamentares aí? 20? Corta, só fica 10, o resto vai embora.
Foi isso que o rei fez. Certo? Foi isso que ele fez. Ele diminuiu a quantidade. Ah, vocês estão achando que são fortes? Ah, vocês estão achando que são poderosos? Ah, vocês estão achando que pode negar alguma coisa para a corte real, para a corte francesa? Então vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês quem é que é poderoso. Tem quantos aí? Tem 30? Corta pela metade. Vai-se embora 15. Fica só 15. Isso foi exatamente o que Luís XVI, Luís XVI, na verdade, fez. Certo? O que o rei fez. Ele cortou, ele diminuiu o número de parlamentares. E, principalmente, certo? Ele não disse só assim, não, parte no meio, não. Ele disse assim, ó, vai embora você, aquele lá que estava falando alto naquele dia, aquele, vai embora tudinho, certo? Aí está aqui o nome tudinho, vai embora tudinho. E aí ele tirou principalmente as pessoas do terceiro estado, porque o terceiro estado estava se sentindo confortável, porque agora eles tinham representantes deles no parlamento que criavam leis em prol deles. Então, no parlamento tinha representante do povo agora, criando lei para o povo, e isso incomodava demais a corte. Aí a corte começou a tirar logo esses aí. Ó, tá a galera do povo aí, 1, 2, 3, 4, 5, sai tudinho. Vai embora tudinho. Agora vamos para os parlamentares aqui, os que não são do povo. Vocês também estão se rebelando contra a corte? Legal, vai embora também. Então a corte cortou aí um bocado de parlamentares que estavam dando trabalho para eles. No último parágrafo diz assim, ó, as eleições... Não, antes do último parágrafo, fala que o parlamento não gostou desse corte e que eles convocaram novamente Estados Gerais. Convocaram novamente Estados Gerais. Só que agora deu certo. Agora os Estados Gerais se reuniram, certo? Na primeira vez foi cancelado pela corte. Lembra que a corte não concordou de maneira nenhuma? Agora reuniu-se o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. A corte já não estava mais com esse cartaz todo, eles já não estavam mais financeiramente fortes, a corte já estava enfraquecida e o parlamento, mesmo diminuto, né, porque saíram alguns, mesmo diminuto, eles conseguiram convocar estados gerais e conseguiram, sim, estabelecer, conseguiram, sim, realizar esta reunião. Então, no último parágrafo diz assim, ó, as eleições parlamentares na França, no século XVIII, acontecia de forma indireta. Indireta por quê? Porque eram eleitos representantes, algo como delegados, que num segundo momento votariam para eleger os parlamentares. Então, o povo escolhia pessoas para escolher pessoas, entendeu? É como se fosse assim, ó, vai ter eleições para governadores. Não, vai ter, vamos para a nossa cidade, para ficar mais fácil para a gente entender na nossa cidade. Vai ter eleição para prefeitos, certo? Para prefeito. O povo não vai votar para o prefeito, não, certo? O povo vai escolher pessoas. É como se nós fizéssemos assim. Vamos escolher alguém do Conjunto Coab. Escolhe um do Conjunto Coab, escolhe um da Volandeira, escolhe um do Mutirão, escolhe um lá da Genipapeira. Então, sai escolhendo um de cada bairro. O povo vota nesse um. Aí, esse um, junto com todos, né, todos os escolhidos, vão votar para o prefeito. Então, era indireta. Era indireta, porque o povo não votava direto no prefeito. O povo votava em uma pessoa e essa pessoa votaria no prefeito que o povo queria. Tá? Na lógica, seria assim, certo? Então, essa é a lógica da eleição indireta. O povo escolhe uma pessoa, essa pessoa escolhe aqueles que o povo quer. Aqueles que o povo quer. Então, isso aí era uma eleição de maneira indireta, tá? Dessa forma, foram eleitos membros da alta burguesia francesa. Não sei se o povo queria isso não, certo? Mas foi eleito. Membros da alta burguesia francesa. Isso aí foi um dos principais. E esses membros deixaram de fora o povo. Certo? Deixaram de fora o povo. Olha, deu uma rasteira no povo legal, meu irmão. Legal, estamos reunidos, vamos fazer uma eleição direta. Vocês escolhem a turma aí, a turma vai escolher os de vocês. Só que a turma que foi escolhida pelo povo não escolheu ninguém do povo. O povo ficou fora do poder novamente. Certo? E aí, os 3 estados elaboraram um documento que defendia a liberdade individual e coletiva, bem como para a propriedade privada. Eles também questionavam os privilégios do clero e a participação da Igreja Católica no governo francês. E aí, assim, as bases da Revolução foram consolidadas,
certo? Foram consolidadas. A partir daí começa, de fato, a revolução. Certo? Foi escolhido os poderosos, as pessoas foram colocadas no poder, aí, lá na frente, a gente vai ver a revolução em si. Esses que foram eleitos, mesmo não sendo do povo, vão causar a revolução. Tá bom, a gente acaba por aqui. Para casa, você vai ficar com a atividade da página 88 até a página 90, tá bom? Para casa, atividade da página 88 à página 90. Essas aí são as nossas atividades. Para casa, deixa eu colocar aqui, atividades no livro. Pronto. Aí, atividades do livro, páginas 88 a 90. Tá bom, pessoal? É só isso. Tchau, tchau, tchau. Agora vamos descansar um pouquinho. Mesmo que eu sei que vocês querem mais aulas, vocês querem mais atividade, mas dá uma descansada, toma uma água, relaxa um pouquinho, faz um lanche, Tchau, depois professor. volta para